Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Fé, Salvação e Obras. No vídeo passado, nós falamos a respeito do contexto histórico em que se deu a mudança, a substituição do sábado pelo domingo. Nós vimos que a principal razão para essa mudança foi o ensino de alguns mestres e pais da igreja, ali no final do primeiro século, início do segundo século, da teologia da substituição. Segundo esta teologia, Israel foi substituído pela igreja nos planos divinos, sendo agora a igreja a detentora da verdadeira aliança com Deus. Por isso, os mestres e os pais da igreja se sentiram na autoridade de mudar leis e costumes. Infelizmente, a maioria das igrejas cristãs dos nossos dias ainda seguem esta teologia. Caso você não tenha visto esse vídeo ainda, estou deixando aqui na descrição o link. Mas algumas pessoas podem perguntar o porquê nesse vídeo eu não falei a respeito do Edito de Milão ou do Concílio de Nicéia. A razão para isso é muito simples. De fato, o Edito de Milão ele é um importante documento histórico que demonstra como que a influência da política do Império Romano influenciou a igreja nessa questão da substituição do sábado pelo domingo. Mas a verdade é que quando Constantino assinou o decreto, já haviam grupos cristãos que guardavam o domingo em detrimento do sábado. Na verdade, a igreja naquele período era uma igreja muito diversificada. Havia muita diferença doutrinária entre uma igreja e outra naquele período. Não existia uma centralidade nos ensinos ou nas doutrinas. Nem mesmo o cânon dos livros que formariam o Novo Testamento era uma unanimidade entre essas igrejas ali no quarto, quinto século. O que Constantino fez com seus decretos e os concílios que ele convocou foi favorecer um grupo da igreja em detrimento de outros grupos, conforme o interesse do império. E foi exatamente assim que Constantino agiu com relação à substituição do sábado pelo domingo, favorecendo o grupo das igrejas que guardavam o domingo em detrimento àquele outro grupo de outras igrejas que ainda guardavam o sábado. Mas o nosso objetivo naquele vídeo não foi demonstrar esse efeito tardio da substituição do sábado pelo domingo, nem o interesse do Império Romano nisso. Nosso objetivo foi identificar o foco, a razão inicial pela qual essa mudança se deu. Como eu disse, em Constantino já haviam grupos cristãos que guardavam o domingo em detrimento ao sábado. O que Constantino fez foi agravar algo que já estava muito ruim. Outro ponto que nós precisamos de nos atentar é aquilo que Yeshua diz às igrejas da Ásia, nas cartas que estão ali no Apocalipse. Em várias delas, Yeshua diz: lembra-te de onde caíste e volta às primeiras obras. O que vemos é que a substituição do sábado pelo domingo foi apenas um dos efeitos colaterais dessa teologia nefasta, que é a teologia da substituição. A rejeição de Israel como nação eleita de Deus, como povo escolhido de Deus, prejudica e muito o nosso entendimento a respeito da Torá, a respeito dos profetas, a respeito da prática de muitos mandamentos e até mesmo a compreensão plena da missão de Yeshua fica prejudicada quando nós removemos Israel dos planos de Deus. Na verdade, ainda há muito que nós precisamos de falar a respeito dos efeitos dessa teologia da substituição e as suas consequências nefastas à fé. Por isso o foco ali naquele vídeo foi identificar o engano para então propor a correção. Mas hoje, neste vídeo, eu quero falar com você a respeito do aspecto prático da guarda do Shabat. Afinal, no que consiste guardar o Shabat? Será que é apenas não trabalhar neste dia? E com relação ao trabalho, como eu devo lidar com essa questão? Eu creio que para muitos este deve ser o ponto mais sensível com relação à guarda do Shabat, visto que muitos necessitam trabalhar aos sábados. Bom, espero, ao final deste vídeo, trazer para você uma visão de como guardar o Shabat que possa trazer paz ao seu coração. Inicialmente, vamos resgatar o que diz o mandamento em Êxodo capítulo 20, verso 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar.
Êxodo 28. O primeiro aspecto que salta aos olhos neste mandamento é a ordem lembra-te. Nós vimos no primeiro vídeo que o Shabat ele foi dado como um sinal e um memorial de um fato, de um evento relacionado à nossa fé. E é dessa forma que nós devemos celebrar o Shabat. O primeiro aspecto essencial da guarda do Shabat é, de fato, lembrar, rememorar aquilo que ele significa, para onde ele aponta. O mais importante do Shabat é, neste dia, rememorar que há um Deus Criador dos céus e da terra, um Deus que nos fez, que por seu poder nos criou e que nós somos dele. Lembrar que este mesmo Deus reservou para nós um descanso, aquele descanso que fala ali em Hebreus capítulo 4, trazer à memória a redenção que há em Yeshua e o seu reino no qual nós aguardamos. A manifestação dos filhos de Deus, que o apóstolo Paulo cita ali em Romanos capítulo 8. A ressurreição dos mortos. A guarda do Shabat tem de passar necessariamente pela ação de trazer à memória estas realidades e meditarmos nelas. E não para por aí. O mandamento diz ainda que nós devemos santificar o Shabat. Santificar é separar, fazer este dia diferente dos demais dias. Devemos ter esse dia como um dia diferente dos demais. No Shabat, nós não fazemos as mesmas coisas que nós fazemos nos outros dias. É por isso que os judeus desenvolveram uma tradição para santificar, para separar o Shabat. Eles iniciam o Shabat através de uma refeição chamada Kiddush e terminam o Shabat com uma outra cerimônia chamada Havdalah. O meu interesse aqui não é explicar como é feita essas cerimônias, nem que incentivar você a fazer exatamente como eles fazem. Eu mesmo, na minha família, na minha casa, nós não seguimos à risca exatamente como é essas cerimônias, mas nós adaptamos essas cerimônias à realidade da nossa casa. E dessa forma nós fazemos do Shabat um dia diferente. Nós iniciamos com o Kiddush, terminamos na cerimônia de Havdalah, mas nós fizemos algumas alterações na cerimônia para que ela ficasse mais adaptável à nossa realidade, à realidade da nossa família. Creio que você, da mesma forma, pode proceder. Entenda que isso não é um mandamento. O mandamento é santificar o Shabat. Agora, como santificar o Shabat, nós temos uma orientação que o povo de Israel trouxe através de sua tradição, que pode ser aceitável ou não, adaptável ou não, fica a seu critério. Mas o fato que fica evidenciado pelo mandamento é a necessidade de nós, neste dia, lembrarmos do que ele significa e separá-lo dos demais dias. Isso implica dizer que não é somente no Shabat que você vai se lembrar que Deus é o Criador de todas as coisas e que nós aguardamos a ressurreição e a vinda de Yeshua. Não, nada disso. Não é que os outros dias você não vai lembrar dessas coisas. É que o Shabat é um dia propício para isso, que Deus reservou no nosso calendário para que nós fizéssemos essas coisas. Guardar o Shabat, guardar o mandamento do Shabat, passa necessariamente e inicialmente por dois princípios: lembrar do que ele significa e separá-lo dos demais dias. Outro ponto que nós devemos nos atentar com relação a como guardar o Shabat é aquilo que nós encontramos no profeta Isaías. Se desviares o teu pé do sábado de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Isaías 58, 13 e 14. Este não é o dia em que nós devemos buscar as nossas próprias vontades, mas, como o profeta mesmo diz, é o dia em que nós devemos nos atarefar das coisas de Deus, nos ocupar daquilo que é a vontade de Deus. É por isso que todo Shabat os judeus se reúnem nas sinagogas para estudarem a Torá. Nós encontramos no Evangelho de Lucas, a respeito de Yeshua, o evangelista destacando
que Yeshua, conforme o seu costume, no dia de sábado, ia à sinagoga. Separar esse dia para estudar a palavra de Deus, para estudar principalmente a Torá, para estudar os profetas, é também uma forma de celebrar, de guardar o Shabat. Ocupar-se das coisas de Deus, de fazer a vontade de Deus, implica tanto em estudar a Bíblia durante o Shabat, como também fazer o bem no Shabat, fazer uma visita a um enfermo, ajudar uma pessoa que está necessitada e até mesmo separar este dia para estar com a sua família, educando e disciplinando seus filhos, falando a respeito das grandezas de Deus. Veja como o profeta destaca que nós devemos ter o dia de Shabat como um dia de deleite, um dia em que nós temos agrado de estar fazendo a vontade de Deus, de não estar falando as nossas próprias palavras, mas estarmos meditando na palavra de Deus, fazendo ações e práticas que testificam da justiça, do reino de Deus, do evangelho de Yeshua. Veja, isso não significa que estas coisas só podem ser feitas no Shabat. Não, mas pelo significado que o Shabat carrega e pelo mandamento de Deus de guardar o Shabat se tornou um dia propício para essas coisas. Por fim, entramos na questão do trabalho no Shabat. E é óbvio que o mandamento é para que esse dia seja um dia de descanso, em memória ao descanso que aguardamos de Deus. Mas devemos ter cuidado, pois em nossa sociedade nem todos têm esta opção de não trabalhar no sábado. Muitos, principalmente aqueles que são empregados e que trabalham no comércio, não têm muita opção. Ou trabalha no sábado, ou simplesmente não tem emprego. Nesse ponto, precisamos ter a sobriedade de entender o mandamento de Deus. E ele disse: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Êxodo 20, 9 e 10. Perceba que o mandamento não é direcionado ao trabalhador, mas sim ao empregador, aquele que ordena o trabalho. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem teu servo, nem teu animal. Ou seja, o mandamento é para que o empregador dê descanso aos seus funcionários no dia de Shabat. Portanto, se você não é empregador, se você é um funcionário e você tem que trabalhar no dia de Shabat, entenda que Deus não estará imputando sobre você esta culpa. Ore, peça a Deus para que abra uma porta de emprego, num emprego em que você não tenha que trabalhar no Shabat, ou especialize-se em uma outra profissão, onde você tenha a liberdade de não trabalhar nos sábados. Mas entenda que, enquanto isso não acontecer, Deus não irá se opor a você caso você tenha que trabalhar no sábado. Outra coisa muito importante se dizer é que existem profissionais que têm que trabalhar no dia de sábado. São profissionais ligados à saúde, à segurança pública, médicos, socorristas, policiais, bombeiros, que devem estar de prontidão em todo o tempo, inclusive nos sábados. Nessas circunstâncias, trabalhar no Shabat seria como fazer o bem no Shabat. Apenas para dar um exemplo, o cerco da cidade de Jericó durou 7 dias. Com isso, nós podemos afirmar com toda certeza que num dia de Shabat estava Josué com todo o seu exército cercando Jericó com armas em punho. Nós não podemos cair no mesmo erro de alguns fariseus do tempo de Yeshua, que criaram tantas regrinhas em torno do Shabat que transformaram o Shabat num peso. É claro que se você pode descansar nesse dia juntamente com a sua família, faça, deleite-se com a sua família, deleite-se no seu relacionamento com o Eterno. Mas se você não pode ter esse dia como um dia de descanso, deleite-se nas promessas que esse dia carrega. Traga à memória a redenção que nós temos no nosso Deus. Traga à memória a esperança da vinda de Yeshua. Faça desse dia um dia diferente, mesmo que você tenha que trabalhar nele. O importante é que você entenda tudo que o Shabat representa e deleitar-se nas promessas do nosso Deus.
Agora que nós já falamos a respeito do que é o Shabat, agora que nós já vimos historicamente como que a igreja cristã substituiu o sábado pelo domingo, e agora que nós já falamos como é na prática celebrar o Shabat, eu peço a você que você ore, que você coloque todas essas coisas diante de Deus, que você peça para o Espírito Santo de Deus te guiar a toda a verdade e que você se disponha a celebrar o Shabat, cumprindo o mandamento do Senhor. E eu tenho certeza que você descobrirá quão grande bênção é para as nossas vidas celebrar o Shabat. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e que o Eterno nos abençoe.